irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos com vocês, nossos irmãos internautas, numa quarta-feira, no canal YouTube da Associação Feirense Espírita Jesus de Nazaré. Vamos nesse momento rogar ao Pai misericordioso a intercessão dele pelo nosso trabalho, pela nossa vida. Gratidão pela experiência de estar aqui com vocês neste canal, fazendo a minha parte, convidando a vocês também a fazer a parte de vocês neste momento pandêmico, onde tantos conflitos e tantas dores ocorrem. Senhor Jesus, que a tua misericórdia e bondade possa estar presente em todos os lares, em todos os hospitais, em todo o planeta, rogando a Ti pelo meio ambiente, pelas pessoas que se encontram em aflição, em dor, em martírio, com seus grilhões de alma. Que Deus nos ampare e nos fortaleça, que assim seja. Meus irmãos, trago para vocês um tema que nós vamos dialogar, que é grilhões da alma. O que seriam grilhões da alma? E por que nós criamos grilhões? Por que mantemos esses grilhões? Temos dois caminhos para pensar, temos dois caminhos para refletir. Um deles seriam as emoções e o outro os pensamentos. Nós, seres humanos, partícipes de um contexto, de várias referências, criamos muros, criamos pontes, construímos paredes. E às vezes, ao nos relacionarmos com o mundo, muitas vezes no momento que precisamos usar uma ponte, lá está nós construindo um muro que nos afasta em vez de nos aproximar. Então, o diálogo dessa noite é para refletirmos sobre esses grilhões. Porque nós, apesar do convite do Cristo, ainda construímos tantos grilhões para a nossa alma. Grilhões esses que nos fazem sofrer, criar conflitos, decepções, discussões, várias dificuldades. Esse trabalho a gente fez alicerçando-se no Evangelho segundo o Espiritismo, em um livro maravilhoso que eu indico aos internautas lerem, que é Renovando Atitudes, também Reforma Íntima Sem Martírio, com Leveza e Autotransformação, um livro maravilhoso, e pela busca pela internet da Revista Espírita, do ano de 1869. Bom, a dor ela é gerada de várias formas, mas a base delas ou está no campo da emoção ou está no campo do pensamento. O Dr. Masaru Emoto, ele já provou cientificamente que nossas emoções, pela frequência que elas têm, vibram, criam ondas, criam um campo magnético. Portanto, nós sentimos, então, no momento que sentimos, nós emitimos vibrações. Seria como imaginar agora uma vasilha com água e nós estivéssemos com um conta-gota e com as nossas emoções colocássemos uma hora com conta-gota, outra hora com um copo de água e outra hora com uma colher. A cada movimento nessa água, baseado nas emoções, no caso do copo d'água seria raiva, não é? O movimento que essa água vai ter vai ser baseado na amplitude dessa emoção. Então precisamos observar que campo de emoção nós estamos vibrando, que conflito está em nós mediante as nossas emoções. O Dr. Masaru Emoto, ele prova cientificamente através da água que ela absorve a energia de uma música que é composta pelo lírico e pela fala. Ele também prova que a nossa fala interfere em plantas, em outras pessoas, em alimentos. Então, se nós temos a capacidade de interferir o outro, imagina o que nós fazemos conosco mesmo em relação às nossas emoções. Um outro aspecto que a gente precisa observar é o caminho dos pensamentos. Se você agora, hoje, nesse exato momento, que para ouvir esse diálogo e percebe que você não está bem, observe em você qual é o campo de emoção que você se encontra, que vibração você está.
Às vezes a gente está numa vibração de ansiedade, esperando do outro algo. E às vezes a gente está num campo de emoção de raiva, achando que o outro é culpado de algo. Ou então, muitas vezes, nós estamos num campo de aflição porque nossa mente está mantendo uma vibração de pensamentos conflituosos, de perseguição, de compromissos que não conseguimos dar conta. E o Cristo justamente vai nos chamar para refletir sobre o nosso eu, o nosso comportamento. Jesus foi um exemplo de paz. Ele não saía atrás daquele que precisava ouvir. Ele apenas passava, falava, parava, dialogava. Quem estava pronto para ouvi-lo se aproximava. Então nós frequenciamos muito a nossa vida, mentalmente ou emocionalmente, em busca da aprovação do outro. Talvez aí seja a nossa grande dor. Porque nós estamos aqui para cuidar a partir do si. Olhar para si. Olhar o que pensa. Quando a gente trata sobre pensamento, Joana de Ângeles vai dizer: os maus pensamentos intoxicam a alma. Como também ela vai falar, tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é gerador das tuas ações e estas, as ações, as modeladoras da tua vida. Joana de Ângeles tem um trabalho belíssimo sobre a psique humana. Os internautas podem procurar vários cursos dados pela doutrina espírita por pessoas ligadas, formados e que assumiram uma postura de fazerem cursos EAD gratuitos sobre o trabalho de Joana de Ângeles através da mediunidade do nosso irmão Divaldo Franco. É um momento ímpar, esse momento pandêmico. Por quê? Porque ele vai nos desconectar com o outro ou vai nos chamar a nos conectar conosco mesmo. Nós, na verdade, somos tecnologicamente produzidos por Deus. Por que esse termo tecnologicamente? Porque Ele nos coligou, nos orientou e nos colocou um em conexão com o outro. Porque no momento que eu tenho emoção e mexo com a vida do outro, no momento que eu penso e mexo com a vida do outro, então tecnologicamente eu estou ligado ao outro. O grande tecnólogo dessa estrutura toda do universo é Deus. A nossa estrutura de tecnologia ainda está muito limitada, mas é um espelhamento da grande obra que está por trás. Somos cientificamente provados que estamos em um nível de interconexão. Somos redes. Quando a gente olha lá no canal do YouTube, a gente vê uma palestra, a gente vê X pessoas assistindo ou X pessoas participando, ali é uma rede de conexão. Uma rede de conexão que psiquicamente ou emocionalmente estão ligados. Então, nossos grilhões e nossas dores, meus irmãos, pode estar muito influenciada não por vidas passadas, mas por essa agora atual, pela forma com que nós estamos lidando com a nossa própria vida, a nossa própria realidade, ou até por não estarmos nos comprometendo de reolhar nossas verdades absolutas. Nós sabemos hoje já que a verdade é relativa. O que pode ser bonito para mim pode não ser para vocês, ou vice-versa. Então, há de se entender que o ser, ele é um processo, ele está em processo de construção, de evolução, de aprendizado, de queda, porque a dor é cíclica, é necessária, mas ela nos dá um refrigério porque ela é cíclica. Ela vai, nos permite aprender, depois nos libera por um tempo e depois volta um novo processo de dor para um novo aprendizado. Porque Deus é misericordioso e maravilhoso. Então, a proposta é observar as tuas emoções e observar teus pensamentos. O psiquiatra, que eu admiro muito, o Dr. Augusto Cury, ele fala, e ele prova que nosso pensamento precisa ser observado, precisa ser questionado, precisa ser averiguado,
principalmente e logicamente quando ele vier de conflitos, de traumas, de dores. Às vezes alguém age com você de uma forma que você acha que você não merece. Às vezes o problema está no outro, mas eu, enquanto pessoa, começo a assumir que o problema está em mim. E a partir daí crio uma cadeia mental. E dessa cadeia mental eu começo a reproduzir. Reproduzir no outro, reproduzir dentro de casa com meus familiares, sem antes parar e crivar a minha condição humana de observar a minha atitude diante dos meus pensamentos. E passo a ser um ser simplesmente um ser condicionado. Que faço e reajo, faço. E nós precisamos repensar esse modelo de vida. Na verdade, esse momento pandêmico vai estar trazendo para a gente uma quebra de paradigmas muito grande. Verdades que estavam absolutas e que agora não estão mais. A vida vai mostrar para a gente que ela não é permanente, que ela é impermanência. Impermanência porque ela é cíclica. Enquanto que nós queremos manter a permanência e a constância, como se fôssemos dono do universo ou criador dele. Não somos. Também não somos marionetes, de forma alguma. Nós somos co-criadores, ou seja, somos responsáveis pelas nossas ações e os nossos pensamentos. Então, o Dr. Augusto Cury, ele fala, nós temos na nossa psique humana um autobiógrafo. E ele nomenclatura isso como RAM, que são os registros automáticos da memória. E o que ele quer dizer com isso? É que toda vez que você tem um pensamento, e se esse pensamento for de um movimento traumático, de dor, de um conflito, de uma aflição, esse pensamento vai ser registrado. E esse trauma pode ser agigantado. E aí Joana de Ângeles vai entrar, e a doutrina espírita vai entrar e vai dizer, toda vez que você tiver um pensamento de dor, reponham, substituam. Toda vez que você estiver acreditando que alguém está lhe perseguindo, você automaticamente diz, não está me perseguindo, eu não mereço essa perseguição. E se por acaso o outro estiver me perseguindo, o que cabe é que eu não me persiga, que eu não trate diferente, eu me mantenha em equilíbrio. Não é fácil. E não estou dizendo a vocês que a pessoa a quem vos fala consegue ter esse equilíbrio, ter essa harmonia. Mas em mim já há uma abertura de que eu preciso, no momento que eu estiver em conflito, avaliar meu comportamento, avaliar meu pensamento. Todas as vezes que eu estiver com raiva, eu hoje já afirmo para mim mesma, embora eu esteja sofrendo, aquele ser também é luz. Deus também o ama. E eu não posso pedir a Deus que dê um jeito naquele ser, porque aquele ser é meu irmão e Deus não vai amar mais a mim do que a ele. E eu acho que é justamente esse gargalo que a gente se apega. E aí a gente vai começando a entender que os grilhões são esses que a gente vai mantendo. Muitos desses grilhões foram instintos estabelecidos até mesmo pela providência divina para nos dar condição primária da nossa conservação. Você, irmão internauta, que está assistindo no canal YouTube Espírita, com certeza você, dentro de você, crê na pré-existência da alma. E a partir dessa convicção, a gente vai passar a entender que não começamos no berço, nem terminaremos no túmulo. E que todos nós estamos interdependentemente, interconectadamente, um alimentando a dor do outro. Então, se eu disser para, basta, eu vou conseguir me harmonizar para ajudar o outro. E se o outro quiser e permitir, que eu não tenho poder de salvar a ninguém. Refazer a minha história, porque a minha história vai repercutir na vida do outro. Mas salvar o outro não é o meu papel. Eu tenho que me autoequilibrar para ajudar o mundo a se autoequilibrar. Mas a salvação daquele que vem, arrebata e me tira de todas as dores, precisa ser reavaliado, meus irmãos. Esse pensamento precisa ser questionado até que ponto nós realmente acreditamos em um Salvador. O Salvador é você, sou eu. Todas as vezes que a gente ajuda alguém, nós estamos ajudando, resgatando aquela pessoa, salvando não. Fazendo um trabalho de resgate, que ele pode lá na frente voltar para o mesmo ambiente que ele estava. Então ninguém salva ninguém.
Cada um tem um potencial mental, psíquico e emocional para fazer mudanças. E por que, dentro desse contexto de conflito, a gente cria tantas amarras, tantas correntes, tanto sofrimento e aflição? Porque nós, por termos uma racionalidade ainda limitada e por ser emotivamente alimentado pelas restrições do instinto que ainda preservamos, nós distorcemos a realidade. Às vezes vemos, mas interpretamos de uma outra forma. Muitas vezes nós temos uma grande potência, uma grande capacidade e nós nos colocamos no mundo de forma pequena, reduzida, com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, mas temos um grande potencial. Ou muitas vezes nós somos um ser pequeno, mas que vestimos uma roupagem, uma capacidade de mostrar ao outro que somos, para ser respeitado, para ser amado, não importa. Então essa nossa capacidade de distorcer muito a realidade que está em torno de nós, provoca em nós a manutenção dos nossos grilhões. E quais seriam esses grilhões? Ou existiria algum caminho para a gente conseguir quebrar esses grilhões? Sim, existe. E o Consolador prometido, a doutrina espírita prometida por Jesus, ela vai justamente fazer esse processo. Logicamente que no campo antropológico, o ser humano, a humanidade, precisa olhar para esses grilhões de forma amigável. Por quê? Porque muitos deles nos alimentaram, nos ajudaram a vencer, a chegar onde nós estamos. Nós viemos já do reino vegetal, reino animal. Hoje nós estamos como homens, hominal, mas somos seres de luz, em progresso, em expansão da consciência. E precisamos acordar. Para que nós avancemos, nós precisamos olhar para os grilhões que mantemos. E de que forma a gente vai fazer isso? Reolhar a realidade. Como? Autoconhecimento. Como eu me permito o autoconhecimento? Deixando de ser vítima. Deixando de justificar no outro a dor. Deixando de justificar nós espíritas em vidas passadas. Nós temos essa característica, compromissos de vidas passadas. Às vezes não. Às vezes são compromissos que a gente está nutrindo no hoje e no agora. Nosso comportamento desta atual reencarnação. Nossos conflitos, nossa imaturidade, infantilidade, nossa incapacidade de lidar conosco e com o outro. Então, vamos, a princípio, trabalhar o vitimismo. Após trabalhar o vitimismo, o autoconhecimento. Após o autoconhecimento, o reconhecimento de que nós temos potenciais. E esses potenciais podem ser duplamente usados pela espiritualidade para mais pontos e mais soluções ocorrerem. Nossos equívocos, nossos indefinidos sentimentos de dor, de aflição, de disputa material, de necessidade de mostrar ao outro que somos e devemos ser respeitados, isso tudo precisa ser questionado por nós. Ah, porque eu sofro, ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque as coisas não funcionam para mim. Por que funciona para o outro, não funciona para mim? Porque aquele irmão consegue e eu não consigo, mas eu estudei, eu fiz, eu realizei tantas coisas e não consegui avançar. Para um pouco, reflete, ora, busca toda a tua história, agradece teu pai, tua mãe, seja grato pela história de vida de cada um deles. Eles fizeram o que foi possível. Pai e mãe não é responsável pela nossa ingratidão à vida. Independente do que tenhamos sofrido, como Divaldo Franco fala, são dores que talvez nós precisássemos viver, mas foca principalmente no ensinamento dessa dor. Busca nessa dor elementos que vão te ajudar a ser um ser melhor. E aos poucos,
dar o direito a nós mesmos de nos conhecermos. Então, como é que a gente faz esse procedimento de autoconhecimento? Primeiro, refletir sobre quem somos. Outro detalhe, observa tuas atitudes, tuas ações, as escolhas que você está fazendo na tua vida. Como tu está mantendo a convivência com o outro, com a tua família, contigo mesmo. Como é que está sendo o teu comportamento? Que vibração você está emitindo para o meio que você está, para o ambiente de trabalho? Qual a tua participação na melhoria do planeta, na conscientização? Aqui não há uma proposta de que você seja a grande luz do universo, porque isso, a potência nesse nível foi o Cristo. Mas como um pirilampo, faça só a sua parte. E eu me convido também a fazer a minha parte. E entender que minha parte tem limites. E eu preciso respeitar a parte do outro, o que compete ao outro. E mesmo que o outro não queira fazer a sua parte, ainda assim eu necessito respeitar esse movimento dele. Porque eu também preciso de respeito ao meu movimento, às minhas fraquezas. Então o autoconhecimento é uma busca de olhar para si, olhar para as janelinhas, as portas que a gente fecha e esconde a chave, né? A porta do apego, a porta da ambição desvairada, a porta do egoísmo, do orgulho, do ciúme. Né? Esses são os grandes grilhões da alma. E Jung, o pai da psicologia analítica, vai dizer a todos nós que precisamos olhar, reconhecer e integrar nossa sombra. E o que seria a nossa sombra? A nossa sombra é uma tarefa de vida. Ele permite que para conhecer a sua sombra é uma escuridão. É o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Mas a nossa sombra é a nossa personalidade. Principalmente aquele lado da personalidade mais complexa, talvez mais difícil de se lidar. Aquele gênio mais forte, ou aquele comportamento inadequado, vitimista, que gosta de se esconder. A nossa sombra é o campo dos nossos complexos, de todas as ordens, os nossos conflitos de todas as ordens. Só que não adianta esconder a nossa sombra de nós mesmos, porque como Jung fala, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte de nós. E nós precisamos integrá-la para viver. Só poderemos encontrar a felicidade e a harmonia no momento que eu integro as minhas imperfeições. Então a sombra é a imperfeição, é a falta de esclarecimento, de superação, de expansão da consciência e dos sentimentos. E para avançarmos no processo do vitimismo e para começarmos o processo do autoconhecimento, a primeira coisa é olhar para as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas olhar de forma leve, harmoniosa e respeitosa, não negando, não agredindo e não dizendo a partir de hoje eu vou ser diferente. De repente, nesse processo, você vai estar criando uma outra sombra. E isso precisa ser visto com calma e com cuidado, com amor. Para Jung, desprezar a sombra permite que ela continue no nosso universo inconsciente, podendo roubar o nosso equilíbrio e a oportunidade de sermos felizes. Nosso irmão Adelnar Novaes, ele vai falar que a sombra é parte da nossa personalidade, que é por nós negada ou desconhecida. Ou nós negamos, quando nós negamos, nós sabemos que ela existe, mas ainda tem aqueles seres que nem a reconhecem, não tem noção sequer desse lado difícil de ser, meu jeito de ser. Se quiser vai ser assim, do meu jeito. Tem pessoas que têm essa fala, só vai se for assim. E se não for assim, não vai. Mal reconhecem que precisam retratar, refazer, reolhar certos comportamentos.
Chico Xavier, ele fala uma frase célebre dele, que todo mundo conhece, ou a grande maioria, e fala o seguinte: embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, hoje, a fazer um novo fim. Haroldo Dutra tem uma palestra dele que ele comenta que nós não recebemos da vida borracha. Nós só recebemos da vida, do universo, papel e caneta só. Não temos o direito de apagar o que foi escrito, o que coaduna o que Chico Xavier fala. Ninguém pode desfazer o que foi feito. Se você foi agressivo, você não vai conseguir desfazer. Você pode hoje dizer ao outro, me perdoe, mas as marcas que você, baseado na frequência que você fez, ao dizer ao outro palavras pejorativas, você não vai apagar. E não só marca o outro, como marca você mesmo. Porque devemos lembrar que nossas vibrações, antes de atingir o outro, nos atingem. Então nós não recebemos da vida possibilidade de apagar o passado. Mas nós recebemos da vida a possibilidade de reescrever o nosso futuro. E aí está a base das reencarnações sucessivas. Não tem como se entender a lei de Deus, a justiça divina, a providência divina, sem não aceitar as reencarnações sucessivas. Não se encaixa dentro de um tempo limitado, digamos 80 anos, 90 anos, que a gente consiga curar todas essas condições conflituosas que nós trazemos. Então, por que a reencarnação? Porque a vida nos dá novamente, dia após dia, reencarnação e reencarnação, um novo compêndio para que nós escrevamos e reescrevamos a nossa história. Ontem eu fui agressivo, mas hoje, a partir de hoje, vou tentar ser menos agressivo. Amanhã, menos ainda. E assim sucessivamente. As pessoas que gostam ou que infelizmente se habituaram, se viciaram na bebida, no fumo, no tabagismo ou até em outras condições, precisam trabalhar essa condição psíquica. Se hoje, dentro do tabagismo, eu fumo 2 carteiras, vou colocar uma meta, vou quantificar e vou dizer, a partir de hoje, eu vou fumar 1,5, amanhã 1, depois metade. E quem sabe, quiçá, um tempo, você estará em condições de vencer teu psiquismo viciado. Porque tu é condição. Nós somos condicionalidade. E se nós recondicionamos a vida, mesmo que eu um dia lá tenha aprendido a fumar, nada me impede ou te impede de reescrever essa história, de refazer um recondicionamento e de uma nova verdade. A ciência já provou que várias drogas, que todo esse condicionamento dessas viciações prejudicam o corpo. Não só meu, mas quem está ao entorno. Tanto no plano psicológico, emocional, mas atinge. Então nós precisamos, a partir dessa consciência de reencarnações sucessivas, pegar a caneta, assumir nossa direção na vida, assumir nossa própria história, sentar e reescrever essa história. Refazer um caminho. É nossa obrigação, enquanto seres conscientes de que o Cristo fez a parte dele, cabendo a nós fazermos a nossa. Um dos grilhões muito comuns que nós guardamos em nós é o apego. Nós somos apegados a tudo. Nós somos apegados a objetos materiais, nós somos apegados a pessoas, nós somos apegados a verdades que às vezes são inverdades. Né? Nós acreditamos e construímos muros. E nesse muro, a montagem dele, a confecção dele, baseado nas nossas crenças. Então, um dos grilhões que a gente precisa olhar na nossa alma é o apego. E a proposta salutar da doutrina espírita em relação ao apego é lembrar que todos nós somos usuários, não somos donos. Porque se nós estamos aqui em um momento e que aqui ao chegar recebemos e que aqui ao sairmos deixaremos, então, portanto, nada nos pertence. A reflexão é: se eu não sou dono, por que invisto tanta energia em só me preocupar em ter? Porque eu também não visto meu tempo em ser.
É uma reflexão para todos nós. O apego cria um cárcere na alma, meus irmãos. Às vezes, nós acreditamos que o outro é nosso. E às vezes, o outro está numa direção de querer buscar o mundo. E aí, conflito. Um conflito que pode gerar em ciúmes, em raiva, problemas maiores como a violência doméstica, que a gente está ouvindo falar. Infelizmente, nessa pandemia, vários lares estão sofrendo com a violência, né? Conflitos. As pessoas estavam em um momento de serem convidados para o mundo. O mundo nos convida o tempo todo. O mundo nos convida a tentar viver. E essa vida é de sair, é de experimentar coisas diferentes, é de conhecer pessoas diferentes, ambientes diferentes. Mas ninguém para pensar que o grande mundo que a gente também precisa conhecer é o nosso mundo interior. E esse contexto de pandemia vai quebrar para muitos, não para todos, a questão do apego. Muita gente teve que se desapegar de ambientes que antes frequentava, de relações que tinham antes. E o aumento da depressão na pandemia é algo que estatisticamente está explodindo. Por quê? Porque a pandemia vai nos colocar diante do nosso mundo pessoal. E nós não estávamos preparados em muitos momentos de olhar para dentro. A gente está muito iludido com o olhar para fora. O olhar para a vida do outro, o olhar para a estrutura do outro, o que o outro tem, o que o outro faz. Mas a gente esquece de olhar para nós. E o tempo passa. E a reencarnação não espera. A gente tem um período. E esse período vai acabar. Assim como ele começou, ele vai terminar. Então Deus, pela sua misericórdia e a providência divina, nos parou um pouquinho. Nos parou um pouquinho porque novas mudanças virão. Então isso é um preparo, meus irmãos. A pandemia é um preparo para a gente repensar, para a gente redirecionar olhares, para quem gosta de estudar, buscar novas perspectivas de estudos, para quem trabalhava com algo que deixou de trabalhar, reveja, de repente você tem potenciais para fazer coisas diferentes. Busque em você seus potenciais. E esse apego que você tinha ao mundo que você vivia, de repente está sendo convidado a se afrouxar-se, desenlaçar-se, porque você precisa alcançar novos voos. Pense nisso. Quanto ao orgulho, é outro grilhão que a gente traz dentro da gente. O que é o orgulho? É a exaltação da personalidade, baseia-se no instinto também de conservação. E esse orgulho, na maioria das vezes, ele vem muito mais como uma defesa. Muita gente que é muito orgulhoso, né? Eu trago aí a figura do pavão, que é um ser que se coloca, ou então o leão com aquela juba maravilhosa, né? E aí às vezes se coloca no mundo com muita exaltação do ser. Eu sou o centro, eu cheguei, eu estou aqui. Eu não faço parte desse contexto, eu domino esse contexto. Muita gente age desse jeito. Com a dominância, com orgulho, com a imperosidade muito grande. Não estou dizendo aos irmãos que quem vos fala não tem orgulho, não tem apego. A proposta aqui, nesta noite, é de nós olharmos para dentro de nós. Olharmos e refletirmos o que mais nós temos de tão forte que gera tanta dor no outro e em nós. De repente o apego, de repente o orgulho, né? O orgulho ele é um excesso pelo próprio ser, é um mecanismo, é uma máscara que muitas vezes está lá atrás dessa máscara o abandono, a insegurança. Muitas vezes o orgulho é um pano de frente para mascarar o ser que foi machucado ou abusado na infância, na adolescência, por brincadeiras pejorativas, por ter excesso de peso ou baixo peso, e as pessoas brincam. Tem gente que não consegue viver bem com as brincadeiras. Brincadeiras maledicentes, que para uns é pitoresca, mas para outros traumático. Então, até no ato da gente agir com o outro, falar com o outro, a gente tem que saber lidar. Antigamente, sofrer esses assédios era comum, mas hoje não. Hoje a vida já nos mostra que nós precisamos observar como tratamos o outro. E o orgulho pode estar por trás de uma dor, de um abandono, de uma família,
de um crescimento em um lar em conflito, enquanto um diz, minha família é isso, a sua é aquilo, menospreza. Isso vai criando máscaras, sombras em nós. Então, quando você perceber que você tem uma característica muito grande de orgulho, com muito amor, com muita calma, olhe para esse orgulho. Devagarzinho, olhe dentro dessa máscara. Mostre a si por que essa máscara está aí. Mas com muito respeito, porque ela deve estar em um momento de proteção para você. E aqui a proposta não é de você tirar a máscara, é de você conhecer a máscara. E só quando você tiver condições psicológicas, emocionais, para olhar para a máscara e dizer muito obrigada pela proteção, mas eu não preciso mais de você. Aí sim, você tem condição de abdicar dessa máscara. Mas tenha amor por você. Independente das suas imperfeições, olhe para elas com muita suavidade. O orgulho, para a gente refletir sobre ele, é bom a gente pensar da seguinte forma. O maior poderoso financeiro, emocional, que tem maior sucesso, não importa. Quem você classifique como algo muito superior a você, crive na sua mente a seguinte questão. A ele ou a ela, tudo pode acontecer com a mim também. Então, ninguém está imune. Não existe. Mesmo aquele que crie um palácio, um mundo encantado ao seu redor, ele não está imune. Não está imune à lei da vida. Não está imune, protegido da justiça de Deus, que é de causas e efeitos. Possa ser que neste momento reencarnatório a vida tenha dado a ele possibilidades maravilhosas para que ele utilize em prol de um avanço maior. Mas isso não protege ele do sofrimento. Então, mesmo que você tenha seus idólatras, seus ícones, suas capacidades especiais que você os classifica, lembre que eles, assim como você, são seres incapazes de proteger a si mesmo. Quando algo tem que acontecer, não vai acontecer. Então, para que se manter no orgulho? Para que alimentar uma ideia de que você ou eu sou melhor do que o outro? Não somos. Eu estou aqui nesse exato momento falando, mas não sei o que vai acontecer depois que eu sair daqui. A gente não sabe. Nós não sabemos. Sabemos da misericórdia de Deus, mas não sabemos o que a posterior pode nos acontecer. Não sabemos. Então, é preciso olhar esse orgulho com mais delicadeza, mais calma, entendê-lo, trabalhá-lo, para que ele não seja fonte de dor nem para você, nem para o outro. E uma proposta que a gente traz é a seguinte questão. Trabalhe sua fraternidade e amorosidade com você mesmo. Seja fraterno contigo mesmo. Toque em você. Veja, sinta seu corpo, seu cabelo. Olhe. Veja o quanto o seu corpo é sensível. Que qualquer coisa pode acontecer com ele. Ele é quebrável. Veja o quanto sua condição emocional é frágil. Se uma dor que bate à sua porta, de repente você não tem nem condição, precisa de alguém para lhe dar um suporte. Então a gente não é tão forte assim. Então, se nós não somos tão fortes assim, a gente precisa parar de enfrentar o outro. A gente precisa parar de bater no outro. A proposta é: não reaja pelo instinto do pessoalismo, pelo instinto do individualismo. Jesus afirmou que todos nós somos irmãos e nós precisamos pensar nessa condição. Não somos melhores, estamos em cadeia. E para vencer isso, a doutrina espírita afirma: existe a lei de causa e efeito, ninguém está livre. Existem as reencarnações sucessivas que ninguém está livre, só aqueles que estão no nível de evolução crística. E aí demora. A gente tem todo um processo para caminhar. Uma outra corrente que nos mantém no conflito, na dor, é o egoísmo. O egoísmo, ele anda muito casado com o orgulho, né? É descendente do orgulho. E é a grande chaga da humanidade, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo.
Eles são sentimentos onde o amor próprio procura preservar a individualidade em prejuízo da vida coletiva. O egoísmo quer tudo para si. O alimento é seu. É como se ele vivesse num mundo só. É como se ele acreditasse que só ele precisa, só ele necessita, só ele tem direitos. É um mundo muito íntimo, muito preso a si. O coletivo não existe para o egoísta. A dor do outro não faz parte do egoísta. Sua origem também está ligada ao instinto de preservação. Protegeu e ainda mantém uma proteção ao corpo das intempéries do meio ambiente. Aí você começa a perceber na imagem de Madre Teresa de Calcutá e na imagem de nossa irmã Dulce. E você percebe, meu Deus, elas nem se alimentavam, elas nem cuidavam tanto do corpo. E aí você percebe que a vibração de amor delas é tão acima da nossa condição que a gente fala assim, como pode ser isso? Irmã Dulce fez um trabalho que ela dizia, não posso deixar ninguém na rua. Jesus me pede para eu cuidar deles. Ela não se preocupava com o horário de se alimentar, de dormir. Olha que exemplo de não egoísmo. Nossa irmã Teresa de Calcutá, um outro exemplo belíssimo. E aí a gente começa a perceber como a nossa frequência, o nosso eu particular, nos torna muito pequenos, limitados, uma visão estreita da vida. Precisamos pensar, precisamos refletir. E a proposta salutar para o egoísmo é a caridade, meus irmãos. Não só a caridade material, mas também a caridade moral. Às vezes você precisa parar para ouvir alguém. Às vezes até o ato de dizer assim, olha, como você está bem, para um pouco, ouve o outro, saúda o outro, né? Agradece a vida pelo outro. Muito obrigada por você existir. Isso vai trabalhando o condicionamento que nós temos em nós de acreditar que somos os únicos. Não somos. Precisamos o tempo todo rever nossos condicionamentos, rever nosso lado de dor, de conflito, de grilhões, para viver uma vida mais leve, menos conflituosas. Nesse momento, quantas pessoas, porque o centro fisicamente está fechado, quantos irmãos não passam aí na frente e dizem, meu Deus, quando vai abrir? Preciso tanto da ajuda. Muitas vezes isso ocorre, meus irmãos, porque a gente busca no outro a solução. Isso aqui é uma bênção. Eu sou filha desse universo. Eu sou segunda geração da minha família que frequento esta casa, Jesus de Nazaré. E eu sou e fui abençoada e agradeço a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que, como Dona Deja fala, a igreja está dentro de nós. A vida, o mundo íntimo precisa habitar Deus. Eu sou criatura, eu sou criada por Ele e como criatura eu sou centelha de luz. Então, minha capacidade de adoecimento é proporcional à minha capacidade de cura. Não espere que o centro abra as portas para lhe ajudar. Busque você mesmo o que está dentro de você, as verdades que você já traz. Se você sabe que uma música, quando você entra no centro, uma música relaxante, palavras elucidativas, o passe que trabalha as energias, tudo isso lhe ajuda, por que você não faz isso em casa? Pega uma música, ouve, bota um copinho de água, pede a Deus para trabalhar naquela água. A energia que você precisa de paz, de harmonia, de equilíbrio. Tome um banho de sol, meu irmão, minha irmã. Sente no seu quintal, na frente, na garagem, dentro de casa. Tome um banho de sol. Converse com aquela energia de luz, que é energia pura, que nos fortalece, que nos alimenta de vitalidade. Peça a Ele refúgio, coragem, força. Não espere o centro abrir. Abra-se. Se expanda. Busque em você mesmo condições de ajuda. Eu sei que não é fácil. Eu tenho experiência em relação a isso.
mas é necessário. É necessário acreditar nesse potencial. Vós sois deuses, como disse Jesus. Precisamos trabalhar o nosso eu, nossas possibilidades, nossas potencialidades. Quando eu trago para cá o pensamento de entender a sombra, eu também trago para cá a proposta de nós entendermos a nossa luz. Porque a sombra nada mais é do que a falta dessa luz. Então, se aos pouquinhos a gente começar a trazer um pouco de luz, abrir uma porta, uma janela, clarear a nossa consciência, esses grilhões de nossa alma que nós arrastamos por séculos, aos poucos, ele vai se abrindo. Um gomo da corrente vai se largando de gomo em gomo, a gente vai construindo novas verdades. A vaidade, outro grilhão que nos apreende, nos sufoca, gera conflito, dor. Por quê? Porque o ser coloca na sua aparência tudo. Então, para ser amado, eu preciso ser bem visto, eu preciso estar bem arrumado, eu preciso estar bem alocado, eu preciso ser bem quisto, bem visto. Minha representação social tem que ser impecável, porque o patamar que eu ocupo, eu não posso aparecer de qualquer jeito. Não estamos em proposta nenhuma aqui de reprimir, não é repressão, mas de compreensão sobre a vida. E aí a gente precisa entender que o corpo tem tempo. E se o corpo tem tempo, a velhice chega, a condição da beleza se vai. Assim como uma flor que nasce, tem seu tempo e murcha e retoma ao solo como adubo, nós também pereceremos. Então, focar a vida só na vaidade, não só a vaidade física, mas a vaidade intelectual, vender uma imagem porque tem muita inteligência, meu irmão, são potencialidades que precisam ser usadas, não para derrubar o outro, mas para construir pontes de elevação, de ajuda, de companheirismo, de fraternidade. Então a gente pode trabalhar essa vaidade no lado positivo, a gente pode trabalhar o lado do orgulho no lado positivo, quando a gente descobre o que está por trás de tudo isso. Muitas vezes a vaidade está por trás do sentimento de inferioridade, uma baixa autoestima, e aí eu começo a querer trabalhar meu corpo, ficar numa estrutura física que abale o olhar e a percepção do outro. Mas por dentro tem aquela criança infeliz, triste, decepcionada. O que adianta? O que adianta mostrar para o mundo uma realidade que não lhe pertence intimamente? Então não é muito melhor e saudável fazer os dois? Cuida do corpo, procura ter saúde, aparência boa, mas cuida da tua criança que está insegura, infeliz, triste. Outro processo é o ciúme. Precisamos rever nossas correntes do ciúme. Não somos dono do outro, não temos posse sobre o outro. E muitas vezes o ciúme também está inserido a baixa autoestima. Eu preciso do outro para me sentir forte. Eu não consigo andar. Eu preciso estar materialmente segura em alguém, ter a posse sobre o outro, para que o outro me forneça a segurança que eu preciso para ir para a vida. Então, todos esses grilhões, meus irmãos, podem estar por trás dores, conflitos. E a gente precisa trabalhá-los pelo sistema do autoconhecimento, pelo sistema do auto-perdão, pelo sistema da amorosidade, para nos dar a permissão de curarmos. E curando-nos, aglomerando com outros que também querem a cura. E aí a gente faz uma rede de conexão, de cura, uma possibilidade de cura do planeta. Enquanto nos adoecemos, adoecemos o planeta. Enquanto nos curamos, curamos o planeta. Então, meus irmãos, é preciso, acima de tudo, vencer a cultura do materialismo. Vamos lembrar do Consolador prometido. Jesus esteve aqui na Terra e nos conclamou e disse que nos enviaria o Consolador prometido. E ele fala que esse Consolador prometido vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador prometido, meus irmãos, é a doutrina espírita. Vamos buscar o conhecimento da doutrina espírita.
A doutrina espírita, ela finaliza a sua grande obra em vários aspectos. Fé em Deus, na sua justiça de Deus, justiça divina, fé na vida futura, na pré-existência da alma, nas reencarnações sucessivas, em prol de nos dar suporte a partir desse conhecimento para superar nossos sobrilhões da alma. Então, eu agradeço a oportunidade, a ajuda, a compreensão de vocês, pelo tempo que vocês despenderam. Peço desculpas a todos, mas em um movimento de gratidão, a sabedoria e o conhecimento que é do universo. Vamos nos ajudar. Muita paz, muita luz a todos.